Aula 006, temperaturas de fusão e de ebulição. O que acontece quando a gente aquece uma substância pura? Bom, antes de entrar nesse assunto, a gente precisa dar uma revisada naquele assunto lá do nono ano, que são os processos, de mudança de fase. Quando o sólido se transforma em líquido, a gente chama esse processo de fusão. Quando o líquido se transforma em gás ou vapor, a gente chama de vaporização ou ainda evaporação. Quando a gente tem a volta do gás a ser líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. Quando o líquido passa a ser sólido, a gente chama esse processo de solidificação, né? Então, existem aquelas substâncias, tipo a naftalina, que a gente coloca nas gavetas para espantar as baratas, que pode passar direto do sólido para o gasoso. Isso a gente chama de sublimação. Quando uma substância ela passa do gasoso diretamente para o sólido, a gente chama de sublimação, ou ainda alguns chamam de ressublimação. Como se comporta a temperatura no processo de aquecimento de um material puro? Aqui a gente está usando como exemplo a água pura, né? Então essa curva aqui, ó, a gente está exemplificando a água, né, o aquecimento da água. Como a gente vai acompanhar a temperatura em função do tempo, a gente chama isso aí de curva de aquecimento da água, né? Então a gente parte da água no estado sólido, vai passar pelo líquido e ela vai chegar no estado gasoso. Então vamos ver o que acontece nessas etapas aí. Então quando a gente começa aqui com o sólido, a gente começa aquecendo, uma curva de aquecimento. O sólido vai sendo aquecido. Chega um momento em que ele tem já energia suficiente para ser transformado de sólido em líquido. E essa temperatura a gente chama de temperatura de fusão. O que a gente vai notar? Que mesmo a gente continuando a aquecer, enquanto a fusão não terminar totalmente, ou seja, enquanto todo sólido não se transformar em líquido, a temperatura ela não se altera. Ou seja, durante a fusão, a temperatura ela permanece constante. Quando termina a fusão, todo sólido se transformou em líquido e eu passo então a fazer o quê? A aquecer esse líquido. Então, estou aquecendo esse líquido, a temperatura está subindo, até que chega um ponto em que ele entra em ebulição. O que é ebulição? Ebulição é um processo que só acontece naquela temperatura, né? Então, abaixo da temperatura de ebulição, a gente pode chamar processo de evaporação, vaporização, mas na temperatura de ebulição, a gente chama de fervura ou ebulição. E por que é diferente? Porque na ebulição ou fervura, o material ferve, tem aquela formação volumosa de bolhas, né? Um processo bem diferente da evaporação, um processo mais violento e mais rápido. Então, durante esse procedimento aí da ebulição, que é a transformação do líquido em gás dessa forma violenta, a gente nota que a temperatura não se altera, até que eu tenha transformado todo o líquido em gás. E a partir daí, quando eu tenho só gás no meu recipiente, a temperatura desse gás pode continuar subindo. Mas o que tem de mais importante aqui nesse interim? A gente pode ver que quando a substância é pura, na fusão a temperatura não muda e nem na ebulição. E se eu tiver sal dissolvido em água, ou seja, se eu tiver uma mistura, como a gente está exemplificando aqui, que agora eu tenho não só moléculas de água, mas também tenho os íons que vêm da dissolução do sal na água, né? O que a gente vai notar de mais importante? A fusão não acontece
em uma temperatura só. Ela varia no intervalo. E nem a ebulição. Então, a ebulição também varia, não acontece numa temperatura só. E o que a gente pode dizer? Que essas duas situações, tanto na fusão quanto na ebulição, é que vão diferenciar uma curva de aquecimento de uma substância pura de uma curva de aquecimento de uma mistura. Olha aqui, dá para a gente ver, resumindo, olha aqui a diferença no formato da fusão na substância pura e na mistura. Na substância pura acontece a fusão numa temperatura só. Na mistura, ela varia. A ebulição na substância pura acontece numa temperatura só. Na mistura, ela varia. Então, dá para eu usar a curva de aquecimento como uma forma de determinar se a amostra que eu tenho em mãos, ela é uma mistura ou é uma substância pura. É um critério de avaliação de pureza. Existem misturas que tentam imitar as substâncias puras, mas não conseguem completamente. Então, está aqui uma curva de uma substância pura. Aqui está aqui uma curva de uma mistura. A gente acabou de ver. A principal característica da substância pura é que, tanto na fusão quanto na ebulição, a temperatura não varia. Na mistura, a temperatura tanto de fusão quanto de ebulição, elas variam. Então, a gente pode usar isso aí como critério de pureza. Agora, existe um tipo de mistura que é chamada de mistura azeotrópica que deveria ter esse comportamento, mas por algum motivo ela tenta imitar a substância pura, mas não consegue completamente. Por quê? Ela consegue ter temperatura invariante na ebulição, mas, no entanto, lá na fusão, ela se entrega, né? E ela tem, durante o processo de fusão, a temperatura variando, entregando o ouro, então, de que ela é o quê? Uma substância, que ela é uma mistura. No caso, quando a curva de aquecimento do material tem esse aspecto aqui, variando a temperatura na fusão e não variando na ebulição, é chamado de mistura azeotrópica. O principal exemplo de mistura azeotrópica que a gente tem é a mistura de etanol, né, o álcool comum, com água. Um outro material que tenta imitar a substância pura é a solda, né, que é uma mistura, é uma liga de estanho com chumbo. Aí o que acontece? Vai ser o inverso do que acontece na azeotrópica. Na eutética, a gente vai ter que é na fusão que ela tenta imitar a substância pura. No entanto, na ebulição, como a temperatura varia, a gente já verifica que ela não é realmente uma substância pura, e sim uma mistura, que no caso é uma liga metálica. Agora, como é que eu construo uma curva de aquecimento para uma substância se eu conhecer as temperaturas de fusão e ebulição? Todas as curvas de aquecimento vão ter sempre o mesmo formato se eu estiver trabalhando com a substância pura. O que vai variar é o que? São as temperaturas de fusão e ebulição daquela substância. Então, vamos tentar fazer aqui a curva para o ácido acético. O ácido acético, a temperatura de fusão é 17. Então, aqui no patamar da fusão, eu vou falar que é 17 graus Celsius. E a ebulição? A ebulição é em 118. Então, eu vou marcar aqui que a ebulição acontece em 118 graus. Então, eu acabei de construir a curva de aquecimento do ácido acético. Vamos fazer para o fenol agora. O que o fenol tem como característico no ponto da ebulição? 41 graus, na fusão. Então, aqui na fusão, a gente vai colocar que ela acontece a 41 graus. E a ebulição acontece a 182, então a gente coloca aqui 182 graus. Mas o formato
de uma substância para outra da curva de aquecimento, se ela estiver pura, é sempre o mesmo. Vai mudar somente aqueles pontos que representam as temperaturas de fusão e de ebulição. E como é que eu faço para saber numa situação em que eu conheço a temperatura em que a substância está, mas não sei qual o estado físico em que ela se encontra? É muito simples. É só a gente fazer um desenho mostrando, como a gente tem aqui, ó. A gente tem uma linha horizontal, a gente tem nessa linha a marcação da temperatura de ebulição, a marcação da temperatura de fusão. E aí, o que é que vai acontecer? Nessa temperatura de fusão, como é fusão, o sólido está virando o líquido, então essas duas fases vão estar presentes. E o que acontece na temperatura de ebulição? Ebulição não é o líquido virando gás ou vapor? Então, tanto o líquido e o gás vão estar presentes nessa temperatura. Aí, se estiver acima da ebulição, só vai ter gás. E se estiver abaixo da fusão, só vai ter sólido. E se estiver entre a fusão e a ebulição, então vai ser líquido. Então, vamos fazer aqui as curvas que a gente precisa. A água para o álcool, para o fenol. Então, para a água, qual que é a temperatura de fusão e de ebulição? A água é 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Para o álcool é menos 114 e 78 positivo. Para o fenol é 41 aqui na fusão e 182 na ebulição. Agora, ele está me dizendo que a água ela está em que temperatura? Em menos 10 graus. Então, onde está menos 10 graus lá no gráfico? Ele está abaixo de zero. Menos 10 graus Celsius, a gente vê que é na região aqui do sólido. Então, a gente diz que a água, nessa situação, ela está no estado sólido. Agora, o álcool, que a gente vai ver, ele quer saber na temperatura de 120. Na temperatura de 120 está acima de 78, então vai estar aqui na frente, 120 graus Celsius. Acima da temperatura de ebulição, a substância está no estado gasoso, então a gente pode dizer que o álcool aqui está no estado gasoso. E agora, finalmente, o fenol. Ele quer saber o fenol na temperatura de 80. 80 para o fenol está acima de 41, só que está abaixo de 182, ou seja, está entre a temperatura de fusão e de ebulição. Então, a gente pode dizer que nessa situação vai ser um líquido, né? Então, vai ser nessa condição aqui. A temperatura que ele está pedindo, que é 80 graus, vai estar entre as duas, o que caracteriza para o fenol a condição de ser um líquido. Joia, pessoal?